Dias. Mixando e fazendo a pista ferver. Um incêndio no aeroporto de Heathrow, em Londres, infernizou a vida de 50 mil passageiros. O senhor? Me desculpe, mas realmente só é possível conseguir alguma informação amanhã. Linguagens, o programa educativo da Veritas FM. Livros didáticos, literatura portuguesa, literatura brasileira. Vamos ver, aqui, Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um marco no realismo brasileiro. Pois não, boa noite. O ingresso para a peça Machado de Assis? Pois não, um bom espetáculo. Obrigado. A arte de contar histórias é tão antiga quanto a própria humanidade. Uma história pode ser contada em forma de literatura, seja em poesia ou em prosa. Mas há outras linguagens que também cumprem a função de comunicação, como a dança, o cinema, o teatro e as artes plásticas. Elas, muitas vezes, misturam a linguagem verbal, representada pelo texto, à não verbal, composta de imagens, gestos e sons que não têm palavras. No programa de hoje, vamos relacionar dois tipos distintos de linguagem, mas que muitas vezes dialogam entre si: a literatura e o teatro. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos? Verdade é que não houve cartas nem anúncio. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caráteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. O trecho que você acabou de ouvir é parte da abertura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Com uma vasta obra composta por poesias, peças de teatro, crítica literária, romance, conto e crônica, o escritor viveu no século XIX no Rio de Janeiro. Outras de suas obras famosas são Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Memorial de Aires, Relíquias da Casa Velha, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Machado de Assis escreveu livros de caráter romântico, mas com Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurou o realismo no Brasil. Trata-se de um movimento que, ao contrário dos românticos, não queria mostrar a face sonhadora da vida, mas o cotidiano nos seus aspectos mais duros. Machado de Assis tem várias das suas obras adaptadas para as mais diversas linguagens, como cinema, teatro, televisão, rádio, ópera, música, dança e até mesmo para história em quadrinhos. Mas o que faz com que obras escritas há mais de 100 anos ainda despertem o interesse do público? A resposta é da professora Léa Silva Braga de Castro Sá, doutora em comunicação. O que garante a permanência de uma obra de arte normalmente são aqueles elementos que continuam a fazer parte da vida do homem. Então, são elementos da própria emoção, então a temática que envolve a criatura humana. Agora, aqueles elementos que são só
do dia a dia, momentâneos ou de uma determinada época, esses ficam esquecidos. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Nossa, que engraçado esse jeito que Machado de Assis tinha em escrever. Começar um texto contando a sua própria morte. De onde será que ele tirou essa ideia? Normalmente, o escritor se baseia em fatos vivenciados. Sempre há alguma coisa que chama atenção, ou um fato do cotidiano, e esse fato, esse elemento essencial que chamou a atenção, pode ser depois mais criativo através dos processos de imaginação. Mas sempre o ponto de partida é algo que interfere na vida do produtor do texto ou que está influenciando no momento. Personagens também. A base é sempre uma figura humana. Uma figura querida, alguns traços físicos, alguns traços psicológicos, mistura de pessoas diferentes e, a partir dali, a própria criação.